Boa noite, igreja. Graça e paz de Deus, do Senhor Jesus novamente, amém? Que alegria, né? Podemos participar de um batismo, celebrar um batismo. É maravilhoso ver vidas se entregando a Jesus. E hoje eu vou pregar aqui embaixo, se Deus me permitir, né? Quero ficar mais perto aqui dos irmãos. E eu quero ficar aqui embaixo hoje. Para nós é sempre uma alegria recebermos visitantes. E nós tivemos aqui a presença da Mara, né, que é a mãe da Bianca, mas que já teve que sair, né, em função de compromisso com o trabalho. Mas temos aqui também a Emanuele e o Felipe. Gostaria que a Emanuele e o Felipe ficassem em pé. Acredito que seja irmã e cunhado, né? Então vamos saudar os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, fiquem à vontade nesse momento. Eu quero que você, nessa noite, abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 22. Samuel, capítulo 22, versículo 1 em diante. Vamos pensar aqui um pouco sobre os reveses da vida, sobre momentos que muitas vezes parecem ser ruins, mas que muitas vezes são extremamente necessários na nossa vida. A gente não gosta de passar, a gente fala, você quer passar um momento bom ou ruim? Né? Claro que é bom, né, pastor? Ninguém quer passar por momentos ruins, porém, eles muitas vezes têm o seu porquê de ser e de existir na nossa vida. E nós vamos falar aqui um pouco sobre o capítulo 22 de 1 Samuel, fala de um lugar, talvez muitos não conheçam na Bíblia, chamado Caverna de Adulão. Quantos já ouviram falar da Caverna de Adulão? Levanta a mão. Muito bem. Então eu vou entender que o restante não ouviu. Então são poucos os que conhecem, né, a história ou que conhecem um pouco sobre este lugar dentro da Bíblia. E eu vou estar lendo aqui o texto, a gente vai estar comentando um pouco, falando um pouco sobre o contexto desse texto dentro da palavra de Deus. Então diz assim: então Davi se retirou dali e escapou, olha só, escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava, olha só, em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. Talvez em algumas versões está assim, amargurado, né? Ou cheio de amargura. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Amém, igreja? Queridos, aonde está o contexto desse texto? O que está acontecendo aqui? É importante a gente se situar para a gente poder entender, né, o que o texto quer trazer para nós. Esse momento aqui fala do momento quando Davi está sendo perseguido por Saul. Chegou um momento em que Saul, ele percebeu que Davi poderia ser aquele que foi dito através de Samuel, que seria aquele que seria ungido por Deus e colocado no seu lugar. E Saul, ele se tornou um homem que criou, vamos dizer assim, no seu coração um apego muito grande ao trono. Saul era um homem apegado ao trono, à condição de poder que lhe foi dada. E Davi, ao contrário de Saul, ele era um homem apegado a Deus. Um era apegado ao trono, o outro era apegado a Deus. E o que acontece? Quando Saul começou a entender que Davi era aquela pessoa que Deus havia
realmente escolhido, um homem segundo o seu coração, para ocupar o seu lugar, entrou no seu coração inveja, entrou no seu coração ciúme, entrou no seu coração ódio. Porque uma pessoa que não é apegada a Deus, mas é apegada às coisas que Deus dá, essa pessoa acaba tendo um coração que muito facilmente se deixa trabalhar pelas obras da carne. Então, existem pessoas que são apegadas a Deus, e essas pessoas que são apegadas a Deus, o coração é meio que blindado contra aquilo que a carne muitas vezes quer trabalhar dentro da sua vida. Mas existem aquelas pessoas que são apegadas às coisas, né? à posição, ao status que possui. E aí o que acontece? Essa situação abre para a vida dessa pessoa a condição dela ser trabalhada no seu íntimo pelas coisas da carne, pelos propósitos da carne e pela própria ação de Satanás. E Saul se tornou um perseguidor de Davi. Saul queria tirar a vida de Davi, Saul queria matar a Davi. E Davi escapou de Saul e se escondeu exatamente aqui, na caverna de Adulão. Então nós vemos aqui Davi vivendo um momento de aflição, Davi vivendo um momento de perseguição, Davi vivendo um momento de insegurança, Davi vivendo um momento em que ele se sentia incompreendido, né? Numa caverna, solitário, né? Fugindo de Saul. Por quê? Porque Saul queria tirar a sua vida e ele estava ali então naquela situação, vivendo um momento de aflição em função dessa situação. E quando a gente olha para essa situação de Davi numa caverna, vivendo um momento de aflição, vivendo um momento de insegurança, vivendo um momento de perseguição, vivendo um momento de angústia pela situação que ele estava, vamos dizer assim, que se criou em torno da sua vida ali, a gente olha e fala, se eu estivesse no lugar de Davi, eu estaria preocupado, porque a gente não consegue ver nada de bom numa situação dessa. Quando a gente traz isso para a nossa vida, e a gente começa a se ver dentro de uma caverna, solitário, em aflição, sendo alvo de perseguição de alguém, a gente não consegue ver nada bom, a gente não consegue ver nada de vantagem nisso. Mas eu quero dizer para você que Deus vê. Deus vê. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é especialista em criar propósitos abençoadores e transformadores por trás de situações aparentemente ruins e negativas. Há uma frase que me chamou muita atenção, e essa frase ela diz o seguinte: por trás de provações existem momentos de profunda transformação. Por trás de provação, muitas vezes existem momentos de profunda transformação e mudança. E quando Davi ele entra naquela caverna, aquela caverna se torna para ele um marco de aflição, um marco de angústia, mas também se torna um marco de mudança, de transformação, de capacitação, de empoderamento. Porque ele entra naquela caverna de um jeito, mas ele sai daquela caverna totalmente diferente. E um diferente para melhor, não é um diferente para pior, é um diferente para muito melhor. Por quê? Porque aquele momento de provação, na realidade se tornou na vida dele um momento de profunda transformação para melhor. Eu estava vendo o testemunho daquele ator, Jim Caviezel. Quantos lembram de Jim Caviezel, que fez lá A Paixão de Cristo, que foi aquele filme feito pelo Mel Gibson, né, que bateu recorde de bilheteria? Quantos lembram daquele ator? Ele disse algo muito interessante, que hoje dá testemunhos em muitas igrejas. Ele disse que quando ele decidiu fazer o papel de Cristo no filme A Paixão de Cristo, ele não esperava que ia acontecer tanta coisa ruim com ele. Vocês já ouviram aquela frase que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Vocês sabiam que um raio caiu duas vezes no local onde ele estava e o atingiu duas vezes? Primeiro foi no Sermão da Montanha e depois quando ele estava fazendo a crucificação. Ele foi atingido duas vezes por um raio. Ele foi parar no hospital. Ele teve que fazer 2 cirurgias cardíacas por causa de ser atingido por esses 2 raios, que caíram exatamente onde ele estava. Então essa história de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né, com ele já não funcionou. O raio caiu 2 vezes no mesmo local onde ele se encontrava, né? Não no mesmo local territorial, mas onde ele estava. Aí o que acontece? Além dos raios, ele foi chicoteado acidentalmente nas costas,
que abriu um rasgo nas costas dele de 30 centímetros. E esse rasgo ele ainda tem nas costas. Quando ele estava carregando a cruz, uma cruz de 68 quilos, a cruz caiu sobre ele, deslocou o seu ombro e também feriu por dentro a sua mandíbula, o seu queixo. E nesse período em que ele estava carregando a cruz, ele teve hipotermia, pneumonia, enfim, ele passou por todas essas situações. E embora ele tivesse nascido num lar cristão, ele, nos testemunhos dele, diz que ele vivia como um ateu. Mas a partir dessa experiência, com esse sofrimento todo que veio sobre ele, por ele estar ali vivendo o propósito de representar Cristo, ele diz que tudo isso levou ao encontro da verdade. A verdade que revelava para ele quem era Cristo e quem ele deveria ser em Cristo Jesus. Ele disse que as aflições, as provações que ele passou, o levaram para o propósito do qual Deus, o propósito para o qual Deus estabeleceu para ele em Cristo Jesus como identidade. E ele compreendeu quem ele deveria ser como cristão, mas tudo isso porque ele viveu um momento de sofrimento. Então muitas vezes nós achamos que o sofrimento ele é algo totalmente negativo e muitas vezes não é. Deus é especialista em criar propósitos abençoadores e transformadores por trás de situações aparentemente trágicas. Por trás de um homem ensanguentado, pregado numa cruz, Deus estava trabalhando a salvação de toda a humanidade. Por trás da imagem de um homem jogado num poço pelos seus irmãos, Deus estava trabalhando o caráter de um governador, que seria o governador do Egito, e que seria alguém que supriria, vamos dizer assim, com alimentos, praticamente todas as nações da terra daquela época. Ou seja, pessoas que passaram por situações de sofrimento, mas que estavam sendo, na realidade, trabalhadas para um propósito abençoador que estava no coração de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus ele trabalha de maneira que nós muitas vezes não entendemos, mas ele sempre trabalha para o bem daqueles que o amam. Por isso que a palavra de Deus diz, lá em Romanos, se não me falha a memória, 8:18, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, até mesmo as situações que aparentemente são ruins aos teus olhos, quando trabalhadas por Deus, elas podem estar sendo trabalhadas para o seu bem. Em outras palavras, irmãos, eu vejo assim, que tudo que Deus muitas vezes faz, e que aparentemente não é bom aos nossos olhos, se torna algo bom, quando nós compreendemos que as coisas da nossa vida estão sendo dirigidas por Deus. E na vida de Davi, nada acontecia sem a direção de Deus. Tudo estava acontecendo debaixo da direção de Deus. E aí, ele passa por Adulão, que era um lugar de aflição, um lugar de aparente dor, de aparente sofrimento, mas ele estava debaixo do cuidado de Deus. E ali, Davi começa a aprender que é possível entrar em momentos assim e aprender, que é possível entrar em momentos assim e crescer, que é possível entrar em momentos assim e sair melhor, e sair uma pessoa melhor desses momentos, quando a nossa vida está sendo dirigida e conduzida por Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, que assim como existiu um momento de Adulão na vida de Davi, também existe na minha vida e na sua vida. E que esses momentos eles vêm para que propósitos de Deus possam ser trabalhados em nosso coração. Então eu quero que você diga para o seu irmão aí, em Adulão é possível aprender. E a primeira coisa que nós podemos aprender, queridos, é que o cenário desfavorável, presta atenção, o cenário desfavorável que está à sua volta, ele não tem o poder de cancelar ou de impedir o favorecimento de Deus na sua vida. Amém? O cenário desfavorável que cerca a tua vida, o cenário desfavorável que está em torno de você, ou que foi criado contra você, não tem o poder de impedir que Deus te favoreça. Amém? Vamos dizer isso? O cenário desfavorável não vai impedir Deus de me favorecer. Vamos falar de novo? O cenário
desfavorável não vai impedir Deus de me favorecer. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. O cenário pode ser o mais desfavorável possível. Se Deus te favorece, não tem cenário desfavorável nesse mundo que possa prevalecer na sua vida. Você pode estar num cenário mais difícil, você pode estar num cenário mais complexo que você possa estar enfrentando, com situações difíceis que se colocam contra a sua vida, mas se Deus te favorece, esse cenário não prevalece, porque Deus prevalece sobre o cenário que está contrário à tua vida. Porque Deus é maior que o cenário, amém? Deus está acima do cenário, Deus governa todos os cenários da nossa vida. Então o cenário negativo que nos cerca, ele não tem o poder de impedir o favorecimento de Deus na nossa vida. O cenário era de incompreensão, de solidão, de medo, porém Deus favorecia Davi em meio a esse cenário. Eu pergunto para os irmãos, Davi era de Deus? Davi era um servo de Deus? Deus favorecia Davi? Mas Deus, apesar de estar com Davi, e de Davi estar com Deus, apesar de ser servo de Deus, Deus não impediu Davi de sofrer. Deus não impediu Davi de passar por situações desagradáveis. Deus não impediu Davi de passar por situações de aflição. E nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós, como servos de Deus, somos tentados a pensar que pelo fato de sermos servos de Deus, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus, então tudo vai ficar facinho na minha vida. E se você pensa assim, eu quero dizer para você está enganado. Por quê? Porque se tem uma coisa que é com fartura na vida do crente, é situações de luta, é situações de aflição, é situações de batalha, é situações de conflito e de confronto. Às vezes, Deus permite as aflições chegarem na nossa vida para que a gente saiba lidar com os altos e baixos da vida. Porque a nossa vida, irmãos, ela tem altos, mas ela também tem baixos. A vida não é feita só de uma situação. Tem dia que você vai estar vivendo um momento de altos, momento de estar por cima, mas vai ter dia que você vai estar vivendo um momento de estar por baixo. Na vida de Davi, houve um momento em que ele venceu Golias. Quantos lembram disso? Que momento maravilhoso, irmãos! Quando Davi venceu Golias, o povo carregou ele no colo. Os soldados gritavam o nome de Davi. Todo mundo segurou ele no colo e clamavam: Davi, nosso campeão. Bateram palma para ele, ovacionaram a Davi. Ele chegou na cidade carregado, por todos que estavam ali, porque ele estava vivendo um momento de estar por cima. E aí ele foi crescendo, e ele foi vencendo outras batalhas. Ele chegava na cidade, as moças cantavam: Davi venceu os seus milhares. Daqui a pouco começaram a cantar: Davi venceu os seus 10 milhares. Era só palmas, herói, vitorioso, Davi. Mas de repente, Saul começa a perseguir Davi. E aquele momento de estar por cima passou. Aquele momento de aplauso passou. Aquele momento em que todo mundo ovacionava e gritava o seu nome passou. Ele começou a viver um momento de estar por baixo. De estar por baixo. Ou seja, por quê? Porque a vida é feita de altos e baixos. E sabe qual é o desafio meu e seu, como cristãos hoje? É passarmos pelos altos e baixos da vida sem desanimar. Sem desanimar, sem perder a nossa esperança, sem perder o nosso compromisso com Deus. É aquela situação onde você diz assim: eu estou animado porque tudo está dando certo. Eu estou animado porque está todo mundo me aplaudindo. Eu estou animado porque está todo mundo gritando meu nome. Eu estou animado porque tudo que eu faço está certo. Mas hoje eu não estou vivendo um momento assim. Ninguém está batendo palma para mim. Ninguém está ovacionando meu nome. E aquelas pessoas que antes batiam palma para mim, hoje estão querendo me apunhalar pelas costas, estão querendo puxar o meu tapete. Mas ainda assim eu estou animado. Por quê? Porque Deus está comigo. Porque Deus está comigo. Porque o mesmo Deus que anda comigo quando eu estou vencendo, o mesmo Deus que anda comigo nas vitórias, Ele também anda comigo nos fracassos. Ele também anda comigo nos momentos de aflição. Ele também anda comigo nos momentos em que eu estou por baixo.
Eu estou animado, por quê? Porque a fonte da minha alegria não são as circunstâncias da vida, é o Deus que anda comigo. Às vezes nós precisamos entender aonde está a fonte da nossa alegria, irmãos. Qual é a fonte da sua alegria? Aonde está a sua alegria? Onde está a base da sua alegria? Eu quero dizer uma coisa para você, grave isso na sua mente, no seu coração. O cenário desfavorável não pode impedir o favorecimento de Deus na sua vida. O cenário desfavorável não pode impedir o favorecimento de Deus na sua vida. Ainda que o cenário seja desfavorável, Deus está favorecendo você em meio a essas circunstâncias. Aqui no texto diz que Davi, ele foi para onde? Ele se escondeu aonde? Na caverna de Adulão. Porque Saul queria matá-lo, Saul queria tirar a sua vida, e ele se escondeu lá na caverna de Adulão. E a caverna de Adulão, se você for estudar um pouco sobre o que é a caverna de Adulão, é um complexo de cavernas de 4 quilômetros de extensão, com 55 cavernas, e é um emaranhado de cavernas que quem não conhece, se entrar lá se perde. Mas Davi estava lá, escondido na caverna de Adulão, e Saul não conseguia pôr a mão nele. E eu faço uma pergunta para os irmãos que estão aqui nessa noite: quem criou a caverna de Adulão? Quem que projetou? Quem que criou aquela caverna? Deus. Foi Deus, irmãos. Deus criou a caverna de Adulão, Deus construiu, Deus fez com que aquela caverna estivesse estrategicamente ali para ser um lugar de refúgio, para ser um lugar, irmãos, de amparo, para ser um lugar de proteção para o seu ungido, para o seu escolhido, para aquele a quem ele escolheu para levar adiante os seus projetos de bênção sobre a vida do seu povo. Ou seja, no meio da perseguição tinha refúgio de Deus. No meio da perseguição tinha amparo de Deus. No meio da perseguição tinha proteção de Deus, porque foi Deus que preparou a caverna para que Davi estivesse ali. E eu quero dizer para você, querido, eu não conheço a sua aflição, eu não conheço as suas perseguições, eu não conheço os seus momentos de aflição, mas eu sei que no meio da sua aflição tem amparo de Deus, tem proteção de Deus, tem provisão de Deus para você, porque o cenário desfavorável não pode impedir Deus de te favorecer. Ainda que o cenário era desfavorável, havia um favorecimento de Deus sendo desenvolvido para guardar Davi, para preservar a vida de Davi, para manter Davi em segurança. O problema nosso é que nós, muitas vezes, quando estamos passando por situações difíceis, a gente só fica dizendo que as coisas não estão favoráveis a nós, ao invés de reconhecer que em meio às questões desfavoráveis que estamos passando, existe um Deus que está nos favorecendo. Existe um Deus que está nos guardando, existe um Deus que está nos preservando, existe um Deus que está impedindo o inimigo de colocar a mão em nós. Porque, irmão, Saul queria colocar as mãos em Davi, mas as mãos de Saul não conseguiram alcançar Davi, porque Deus o escondeu. E quantas vezes Deus te escondeu do inimigo? Quantas vezes o inimigo lambeu o chão, querendo tragar a sua vida, mas Deus não permitiu, porque Ele disse: esse é meu escolhido, essa é minha escolhida, pertence a mim, eu guardo, eu protejo, eu favoreço, porque é direito do inimigo criar um ambiente desfavorável a você, é direito do inimigo trabalhar para gerar aflição, angústia contra a sua vida, mas saiba que, assim como o inimigo trabalha para te derrubar, Deus trabalha para frustrar os planos do inimigo e te dar a vitória. Deus trabalha para frustrar os planos do inimigo e te manter em pé. Então nós precisamos entender que passar pela caverna de Adulão é um momento em que nós estamos passando por uma situação permitida por Deus, para que a gente saiba discernir o favorecimento de Deus em meio ao desfavorecimento do cenário que nos cerca. O que nós não podemos fazer é ficar olhando só para o cenário. A gente tem que olhar para o Deus que está acima do cenário. Deus está trabalhando em meu favor,
mesmo em meio a essa situação que eu não gostaria de passar, mesmo em meio a essa situação que é desconfortável para mim, mesmo em meio a essa situação que aparentemente não é boa, mas Deus me favorece. Amém? Deus me favorece. Diga para o seu irmão: Deus está te favorecendo. Deus está te favorecendo, irmãos. Não vamos perder isso de vista. Deus está favorecendo a mim, Deus está favorecendo a você. O problema muitas vezes é que nós, por vermos aparentemente o mal ou a aflição de certa forma prevalecer contra a nossa vida, nós começamos a achar que Deus falhou, que Deus está falhando. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus não falha. Deus não falha com você, Ricardo. Deus não falha com você, Gabriel. Deus não falha com você, Margarete. Deus não falha com você, Nicole, Israel. Deus não falha com nenhum de nós. Ele é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. Ele disse para Davi que o colocaria no trono de Israel. E Davi se tornou rei, irmãos. Em meio às aflições, em meio às perseguições, em meio a tudo que se levantou contra ele, a promessa de Deus se cumpriu. A promessa de Deus foi levada a êxito. Porque você tem que entender o seguinte: o que Deus promete, Ele cumpre. E Ele prometeu para mim e para você que se nós aceitarmos a Jesus e permanecermos em Cristo e formos fiéis a Ele, a sua palavra, até o fim da nossa caminhada, nós vamos entrar no céu. Nós vamos entrar num lugar de glória. Nós vamos viver aquilo que Ele preparou para nós na eternidade. E eu quero perguntar: quem está acreditando que isso vai acontecer na sua vida? Então não pare por causa dos problemas. Não se desespere por causa das circunstâncias. Davi passou por Adulão para aprender que Deus é fiel em cumprir as suas promessas e em favorecer os seus servos em meio a cenários desfavoráveis. Às vezes o cenário desfavorável será permitido por Deus, mas não quer dizer que no final as coisas negativas que aquele cenário projetou para você vão se concluir na sua vida. Porque o Senhor permite o cenário, permite a situação negativa, mas no final a vitória é dada a você diante do cenário que se levantou contra você. Foi assim que aconteceu com Daniel, irmãos. Daniel era servo do Senhor, fiel ao Senhor, orava de manhã, meio-dia, à noite, de manhã, meio-dia, à noite, vida no altar certinho. Mas o que aconteceu? Ele foi parar onde? Na cova dos leões. Deus podia ter impedido a cova, mas Ele impediu? Não, Ele não impediu. Ele não impediu, irmãos. Daniel teve que passar pela cova. E o rei Dário, irmãos, gostava muito de Daniel. O rei Dário falou: olha, a lei dos medos e dos persas não tem como mudar. Eu coloquei meu anel ali, a gente vai ter que levar isso até o fim. Infelizmente, Daniel, com dor no coração, você vai ter que ir para a cova. Mas olha o que o rei falou: eu não posso livrar, mas o teu Deus, a quem tu serves continuamente, Ele te livrará. Eu quero dizer para você, querido, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, Ele será responsável pela sua vitória. A sua vitória não está nas mãos dos homens. A sua vitória não está nas mãos dos reis dessa terra. A sua vitória não está nas mãos de nenhum ser humano que, por mais que goste de você e queira te ajudar, vai ser responsável pela sua vitória. A sua vitória está nas mãos do Senhor. E Daniel foi para a cova, e ele chegou lá naquela cova, e o rei Dário, imagina que ele não dormiu naquela noite, e ele de manhã bem cedo vai lá, e ele clama pelo nome de Daniel: Daniel! E Daniel diz: estou aqui. Os leões não me comeram, não me devoraram, né? Estou bem. Bonzinhos leões, né? Cara, que o anjo do Senhor desceu aqui, tudo tranquilo. E Daniel sai ileso daquela situação. Ou seja, o cenário é desfavorável. Sim ou não? O cenário era desfavorável. Porém, Deus entrou no cenário e favoreceu Daniel. Eu quero dizer para você, querido, no teu cenário desfavorável, tem um Deus poderoso para te favorecer. Tem um Deus poderoso para mudar a tua sorte. Tem um Deus poderoso para inverter a situação em teu favor.
Tem um Deus poderoso que não vai deixar o inimigo ter a última palavra, porque a última palavra na tua vida pertence ao Senhor. E assim como Deus agiu com Daniel, agiu com Davi, Ele age com você nessa noite. Ele só pede para você, fica firme na sua caverna. Adulão significa refúgio, ou seja, lugar de refúgio. Caverna de Adulão significa caverna de refúgio, caverna de proteção. Deus está protegendo pessoas aqui. Existem pessoas aqui que Deus está protegendo. Existem pessoas aqui que Deus está guardando. Existem pessoas aqui que estão enfrentando lutas e não sabem como vão resolver. E o Senhor está dizendo, não fica preocupado. A sua causa está nas minhas mãos. Eu vou resolver. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus vai resolver. É Deus que vai resolver. Amém, irmãos? Segundo, irmãos, quem recebeu aí essa primeira parte? Segundo, na caverna de Adulão, aprenda que o fracasso não é passar pelo fracasso, mas desistir diante do fracasso. Vou repetir, fracasso não é passar pelo fracasso, mas desistir diante do fracasso. Davi estava passando aparentemente por uma situação de fracasso, porque ele estava antes no palácio, ele estava coordenando exércitos reais, mas agora ele era um fugitivo, ele era alguém que estava fugindo do rei, ele era alguém que estava se escondendo, aparentemente passando por uma situação de fracasso. Mas, lá dentro daquela caverna, ele não desistiu de crer que as coisas iam mudar na vida dele. Não desista, não desista. Às vezes, nós passamos por momentos de aparente fracasso, mas nós não podemos desistir. Amém? Não podemos desistir. Quantos aqui lembram de um jogador de basquete chamado Michael Jordan? Quantos lembram? Estuda um pouquinho da história dele, eu fiz isso. Irmãos, diz que Michael Jordan, quando ele era jovem, no local onde ele estudava, ele foi cortado do time de basquete. E ele voltou para casa naquele dia arrasado. E ele chorou a noite inteira. E aí, naquela noite ele não dormiu, mas ele determinou no seu coração o seguinte: ele queria ser um grande jogador de basquete. Ele disse, a partir de hoje eu vou tomar uma atitude. Eu vou chegar meia hora antes em todos os treinos e vou fazer mais do que todos os outros fazem. E ele tomou essa decisão. E ele começou a chegar meia hora antes e fazer mais do que os outros faziam nos treinos que eles tinham que fazer. A partir dali, ele nunca mais foi reserva de ninguém e nunca mais foi cortado por nenhum treinador de basquete. E ele disse o seguinte, eu até anotei aqui, ele disse que ele errou mais de 9.000 cestas, ele perdeu mais de 300 jogos, teve 26 oportunidades de fazer o ponto final para dar a vitória ao seu time, e em todas essas situações ele fracassou, mas ele nunca desistiu. Ele passou pela experiência do fracasso, se sentiu fracassado todas essas vezes que ele passou por essas situações, mas ele não desistiu, e por isso ele chegou a ser uma lenda no basquete. Quem inventou a lâmpada, irmãos? Thomas Edison. Só que ele teve mais de 1.000 experiências fracassadas. E uma vez alguém chegou para ele assim e falou assim, o senhor fracassou mais de 1.000 vezes. Ele falou, eu não fracassei mais de 1.000 vezes. Eu aprendi mais de 1.000 maneiras de não fazer a lâmpada. E eu não fracassei porque eu fiz a lâmpada. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu posso ter fracassado 5.000 vezes, mas eu não desisti até chegar a fazer o que precisava ser feito. Imagina se você tivesse que tentar 1.000 vezes uma situação. Será que você não desistiria? Ele não desistiu. Jefté. Quantos conhecem a história de Jefté na Bíblia? É um dos juízes. Jefté foi filho de uma prostituta. E por ser filho de uma prostituta, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi mandado embora da cidade onde ele morava. Só que Deus tinha um propósito na vida de Jefté. E mandou todo mundo atrás dele. Falou, vocês podem ir atrás de Jefté. E pede perdão a ele e traz ele de volta.
E ele foi exatamente o que fizeram. Inclusive os irmãos dele tiveram que ir lá, pedir perdão para ele e dizer: Jefté, seja o nosso líder. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, guarde bem isso. Quando as pessoas não veem valor em você, Deus vê. Quando as pessoas não veem o seu valor, Deus vê o seu valor. Deus vê o valor que você tem. Quando ninguém quer investir em você, Deus investe. Quando ninguém quer te dar a oportunidade, Deus te dá a oportunidade. Mas você não pode desistir no meio do caminho. Você não pode desistir daquilo que Deus tem com você. Davi não desistiu, irmãos, porque estava passando por aflição, porque estava passando por luta, porque o que Deus estava trabalhando na vida dele iria impactar a vida de outras pessoas. Porque ali naquela caverna estavam com Davi mais 400 homens. E olha só como é que era a característica desses homens: endividados, em aperto e amargura e amargurados. Olha só como estavam esses homens ali. Só que ali, em meio àquelas situações, o que Deus começou a trabalhar na vida de Davi, Deus também começou a trabalhar na vida desses homens. Por quê? Porque quando Deus trabalha na vida de um servo seu, aquilo não para só em você, aquilo contagia as pessoas que estão à sua volta. O que Deus tem na sua vida vai alcançar a vida de outras pessoas. O que Deus está trabalhando em você não vai parar em você, vai alcançar outras vidas. Vai alcançar outras vidas, à medida que você não desistir de continuar confiando no Senhor e fazendo a vontade de Deus em meio às situações de aflição que você está passando. Então não desista porque está passando por dificuldade, porque está passando por lutas. Amém, irmãos? Terceiro, na caverna de Adulão, aprenda que a dificuldade, ela é uma estratégia de Deus para estreitar os seus relacionamentos familiares. Diz o texto que, olha só: então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Irmãos, a família de Davi era uma família complexa. Os irmãos de Davi não gostavam de Davi. Existe uma tese de que Davi era bastardo, que Davi não era filho da mesma mãe dos seus irmãos. Não posso afirmar isso com certeza, mesmo porque Davi ele tinha um aspecto diferente. Ele era ruivo e todos os demais não eram. Então por isso muitos dos teólogos acreditam que Davi ele era rejeitado pelos seus irmãos por ser filho de uma outra mulher com seu pai. Não vou afirmar se isso realmente era verdade, mas o fato é, irmãos, que na casa de Davi os irmãos dele o rejeitavam. E Eliabe, o irmão mais velho, ele não suportava Davi. Tanto é que quando Davi foi ao campo de batalha onde eles estavam ali diante de Golias, Eliabe praticamente o enxotou, o mandou de volta para casa. Disse que ele era presunçoso, que ele não deveria estar ali. Ou seja, o relacionamento não era bom. Não era um relacionamento amigável, não era um relacionamento onde eles viviam um amor fraternal, realmente, onde todos se sentiam importantes na vida um do outro. Só que quando a aflição chegou, o momento da dificuldade chegou, a família toda foi ao encontro de Davi. Seus irmãos, seu pai, e eles estiveram ali, e eles abraçaram a Davi. E o que eu vejo aqui, irmãos, é que esse momento de aflição, ele serviu para criar uma aproximação familiar. É como se o distanciamento que havia entre eles, Deus começou a trabalhar e a destruir esse distanciamento, usando o momento da aflição. Às vezes, o momento da aflição é usado por Deus para criar aproximação entre as pessoas. Quem aí que já foi em velório, por exemplo, de alguém, e aí você chega lá, as pessoas que não se viam não sei quantos anos começam a conversar umas com as outras, porque houve uma morte, alguém morreu, e aí de repente em torno daquela morte as pessoas tinham que se achegar ali, e aí um começa a conversar com o outro, fala: e aí, nossa, você engordou, nossa, está de cabelo branco, e aí, como é que você está? E aí começa a conversar, e começa, sabe, colocar a conversa em dia, e aí um já pega o telefone do outro, o endereço do outro, e aí começam de repente, depois daquele momento, a ter uma vida vamos dizer assim, de amizade que estava quebrada. Então muitas vezes, momentos
de aflição são momentos que Deus usa para trabalhar a aproximação, para Deus quebrar a contenda, para Deus quebrar a discórdia, restabelecer a amizade, restabelecer a aproximação entre pessoas de uma mesma família. Qual é a pessoa da sua família que você tem rejeitado? Qual é a pessoa da sua família que você precisa se aproximar? Qual é a pessoa da sua família que está distante de você e você está distante dessa pessoa? Qual é a pessoa da sua família com quem você precisa ter vamos dizer assim, precisa se esforçar para estar mais perto, para estar mais junto? Às vezes, precisa acontecer uma tragédia, um problema, uma aflição. Às vezes não, queridos. Às vezes Deus está dizendo, olha, é hora de se aproximar, é hora de estar mais perto uns dos outros, é hora de viver mais a questão do amor fraternal. Então todos nós aqui temos família e familiares, sim ou não, irmãos? E às vezes Deus está trabalhando para que os distanciamentos, os relacionamentos quebrados, marcados por conflito, por falta de perdão, eles sejam resolvidos. Porque Deus não quer ver você com mágoa com ninguém, vivendo distante de ninguém, principalmente dos da sua casa. Porque a Bíblia nos chama a atenção, irmãos, que se nós confessamos a Cristo, e nós, dentro da nossa casa, nós não, vamos dizer assim, não tratamos como deveria os de dentro, nós somos pior do que os que estão fora, porque nós estamos fazendo o que deveríamos fazer dentro do ambiente da nossa família. Então, antes de amar quem está lá do outro lado do planeta, você tem que amar quem está perto de você. Você tem que amar os da sua família, você tem que amar os que são seu sangue, né? Você tem que se aproximar dessas pessoas. E ali naquele momento Deus trabalhou isso no coração de Davi e no coração dos familiares de Davi. Amém? Indo para o final, irmãos, em Adulão aprenda que Deus usa o sofrimento como oportunidade para autenticar quem você é, como servo de Deus aos olhos dos que precisam seguir você em função da sua fé. Irmãos, muitas vezes é no meio da aflição que Deus vai autenticar quem você é como servo, quem você é como serva. Porque ser servo de Deus quando tudo está bem é molezinha. Ser servo de Deus quando está tudo tranquilo é fácil demais, irmãos. Agora você tem que ser servo de Deus quando tudo está ruim, quando as coisas não estão bem. É aí que você tem que ser servo de Deus. A palavra de Deus diz que ali, irmãos, naquela caverna, os 400 homens que estavam ali, eles encontraram em Davi um homem de Deus. Eles encontraram em Davi alguém que os ensinou a confiar no Senhor, porque naquela caverna eles viram em Davi um homem de oração. Um homem que no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio das circunstâncias difíceis da vida, era alguém que se refugiava em Deus. Por exemplo, o Salmo 57, o Salmo 142 tem a ver com esse episódio. Lá no Salmo 57:1, olha só essa oração que Davi faz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Salmo 142:5. Olha o que Davi diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti, Senhor, clamo e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. No lugar de sofrimento, no lugar de aflição, Deus não estava apenas se refugiando na caverna, Ele estava se refugiando em Deus. E no meio da aflição, Ele estava orando. No meio da aflição, Ele estava clamando e colocando a sua vida nas mãos do Senhor. O que você tem feito quando você passa por situações de aflição? Como você tem enfrentado as situações de aflição? Quais são suas atitudes quando você está passando por momentos de aflição? As pessoas que estão à sua volta veem em você uma pessoa de oração?
Uma pessoa que, apesar das lutas, está confiando em Deus, no cuidado de Deus, está se refugiando no Senhor. Irmãos, muitas vezes a aflição, a tribulação, a situação difícil, ela vem na nossa vida para revelar quem nós somos. Quantos aqui lembram da história do sábio, do aprendiz e da xícara de café? Ninguém? O sábio estava tomando café, o aprendiz do lado, passou alguém, esbarrou nele e caiu o café da sua xícara. E ele perguntou ao aprendiz: por que caiu o café na minha xícara? Ele falou: é simples, porque alguém bateu, tropeçou, esbarrou na sua xícara. Ele falou: não, caiu o café da minha xícara porque na minha xícara tinha café, porque se tivesse chá, iria cair chá. O que ele estava dizendo com isso? Que muitas vezes os esbarrões, os impactos que nós sofremos na vida, eles vêm para revelar o que está dentro de nós. Qual é o conteúdo que nós estamos carregando? Às vezes Deus permite que a vida te bata, que as aflições batam em você, para ver qual é o conteúdo que está dentro do seu coração, para ver se dentro do seu coração tem fé, para ver se dentro do seu coração tem amor, para ver se dentro do seu coração tem firmeza, fidelidade, perseverança, resiliência, ou para ver se dentro do seu coração tem mágoa, rancor, ressentimento, incredulidade. E eu quero perguntar a você, nesse momento que a vida tem batido em você, com algumas situações, o que é que está saindo do seu coração? O que é que está saindo de dentro de você? Fé? Confiança em Deus? Ou está saindo murmuração, revolta, indignação, dúvida? O que é que está dentro do seu coração? Quando Davi foi exposto àquela situação, o coração dele saiu fé. E aqueles homens viram em Davi um homem de fé. E o que eles começaram a dizer para eles mesmos? Nós queremos ter a fé que ele tem. Nós queremos seguir alguém que tem fé em Deus. Nós queremos que alguém que tem fé em Deus seja o nosso líder. E ele começou a ser o líder daqueles homens. Irmãos, e é interessante nós entendermos que aqueles homens passaram a estar com Davi na sua luta, passaram a caminhar com Davi nos momentos de aflição e de dificuldade. Eu quero dizer para você aqui nessa noite: valorize pessoas que caminham com você quando você não tem nada para oferecer. Porque existem pessoas que caminham com você quando você tem alguma coisa para dar. E às vezes as pessoas, elas podem te abandonar no meio do caminho, porque elas estavam caminhando com você em função daquilo que você tinha, em função das coisas que você poderia proporcionar. Davi não tinha nada. Davi estava ali que nem aqueles homens, passando junto com eles a aflição, e eles passaram com Davi aquela aflição ao lado de Davi, firmes com Davi. E eu quero dizer para você uma coisa: quem anda com você na dor, vai com você aonde você for. A Bíblia diz que aqueles homens jamais deixaram Davi. Eles entraram ali com uma história marcada por amargura, endividamento e aperto, mas eles saíram dali para serem valentes de Deus. Eles saíram dali para serem soldados valorosos e homens vitoriosos. Em outras palavras, a caverna de Adulão foi um lugar onde Deus mudou a história de quem estava por baixo, para que eles pudessem sair e viver uma história de estar por cima. Eu quero dizer para você, querido, mesmo Deus que mudou a história daquelas pessoas está aqui para mudar a tua história hoje, para mudar a história da sua vida. Talvez a história que você está vivendo não é a história que Deus quer, mas você precisa passar por essa experiência para que Ele possa mudar essa história na sua vida. Amém? Amém, igreja? Em último lugar, aprenda em Adulão a experimentar sentimentos negativos, mas não permita que os sentimentos negativos sejam maior que a sua fé no agir de Deus. Quando estamos passando por aflições, sentimos sentimentos negativos, sim ou não, irmãos? Às vezes nós sentimos, não vai dar, eu sinto que não vai dar, mas eu creio que vai dar.
Porque eu quero colocar uma coisa para você: Deus, Ele não age pelo que você sente, Ele age pelo que você crê. Deus não tem um compromisso com o que você sente, Ele tem um compromisso com a sua fé. Então, pessoas de fé são pessoas que, quando estão na aflição, elas olham para o seu sentimento e o sentimento está dizendo: não vai dar, é difícil. Mas a minha fé no Deus que eu sirvo diz que Ele pode fazer acontecer. O sentimento está dizendo que não, mas a fé diz que sim. E muitas vezes nós temos que entender, irmãos, que nós temos que vencer os nossos sentimentos. O sentimento muitas vezes vem para barrar a fé. E nós não podemos permitir que o sentimento negativo, que muitas vezes quer tomar conta do nosso coração, seja maior que a nossa confiança no Deus que pode todas as coisas. Você não está aqui para vencer pelo que você pode fazer por você. Você está aqui para vencer por aquilo que você crê que Deus pode fazer por você. Quem crê que Deus pode fazer todas as coisas? Então você é uma pessoa que está, vamos dizer assim, prestes a viver o agir de Deus que pode fazer todas as coisas. Porque você crê que Deus pode fazer todas as coisas. Então eu quero colocar essa palavra no seu coração. Momentos de aflição nem sempre são momentos negativos. Às vezes são momentos que Deus está trabalhando algo profundamente positivo. Davi saiu daquela caverna. Davi entrou naquela caverna como um fugitivo. Ele saiu de lá como um comandante de um exército. Os homens endividados, em aperto, os homens amargurados entraram lá sim, mas saíram de lá valentes de Deus. Eu quero dizer para você que Deus está forjando um valente em você nessa noite. Pessoas que não têm medo de enfrentar problemas, pessoas que não têm medo de enfrentar desafios, porque creem que Deus o favorece em meio a qualquer cenário desfavorável nessa vida. E com Deus te favorecendo, não tem cenário que possa prevalecer na sua vida. Não tem cenário negativo que possa prevalecer na vida de alguém que é favorecido por Deus. E eu quero declarar nessa noite que em Cristo Jesus todo o favorecimento de Deus é sobre você. Talvez você fale assim: mas pastor, como é que o senhor pode falar que Deus vai me favorecer como Davi? Eu posso ser com mais firmeza e mais segurança ainda. Por quê? Porque você está em Cristo. Porque você está em Cristo. E em Cristo todo o favorecimento de Deus é sobre a tua vida. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, você é favorecido por Deus de maneiras que talvez nem Davi foi, mas você é, porque Cristo te favorece nessa noite. Ele traz o favorecimento de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento? Quero que você feche seus olhos, nós vamos orar, agradecer a Deus por essa noite, agradecer a Deus pelo batismo, da Bianca, agradecer a Deus pelos nossos visitantes. Sim, irmãos, antes de estarmos encerrando, culto de mãos cheias, verdade. Temos aqui o carrinho, as pessoas que trouxeram seus alimentos, por favor, tragam agora para colocar aqui no carrinho, a gente está orando. Temos essa parte também no culto. Eu quero estar orando com os irmãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela vida dos teus servos, das tuas servas, que não esqueceram de trazer o alimento, que é usado, meu Pai, para fazer cestas básicas, que são entregues às pessoas, às famílias, que precisam ser assistidas, ó Deus, nas suas necessidades. Que o Senhor abençoe agora a vida dessas pessoas, dando a elas, meu Pai, 7 vezes mais, em relação a tudo aquilo que elas trouxeram nessa noite, Senhor. Que a prosperidade do Senhor seja abundante em suas vidas e em seus lares. E que o Senhor abençoe esses alimentos, que serão, ó Deus, entregues a quem precisa. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, lembrando da palavra, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Vou estar orando por você nesse momento.
porque talvez você está passando por uma caverna de adulão, talvez você está passando por um momento de aflição, de angústia, de dificuldade, por um momento em que você está olhando à sua volta e o cenário é negativo, o cenário é contrário. Mas nessa noite o Senhor está dizendo que não importa se o cenário é contrário, o que importa é que Ele está a seu favor, o que importa é que Ele te favorece, o que importa é que Ele está presente na sua vida. Então nesse momento, coloque sua mão no seu coração. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, aqui estão as pessoas que o Senhor trouxe aqui nesta noite, para que, ó Deus, o Senhor pudesse ministrar em seus corações essa palavra. Então nesse momento agora, Pai, trabalha no íntimo de cada uma dessas pessoas, tira toda a preocupação, tira todo o desânimo, tira, Senhor Deus, ó Pai, toda a inquietação, toda a ansiedade, toda a preocupação, ó Pai, que vai tirando dos seus corações a paz. A tua palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecidas as vossas necessidades através da oração, com súplica e ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Deus, que nessa noite o Senhor guarde esses corações, que a tua paz venha reinar no íntimo dessas pessoas, e prepare essas pessoas para receberem aquilo que o Senhor tem em termos de mudança, de transformação, que o Senhor quer fazer em favor de suas vidas. Ó Deus, eu creio que todo momento de dificuldade que o crente passa, não é para que o crente seja castigado, não é para que o crente seja, ó Deus, destruído, é para que o crente seja, ó Deus, empoderado, é para que o crente seja aperfeiçoado, é para que o crente seja capacitado pelo Senhor, para que o Senhor possa usá-lo de maneiras, ó Deus, poderosas, ó Deus, dessa terra. Por isso, Senhor Deus, ó Pai, muda a sorte dos teus filhos, muda a sorte do teu povo, Senhor. Traga as vitórias que precisam vir, traga as mudanças que precisam vir, traga as transformações que precisam vir sobre essas vidas, meu Pai, para que todos saibam que o Senhor é Deus, que faz e que opera sempre o melhor em favor daqueles que te buscam. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que nessa noite essas pessoas possam crer nessa palavra e amanhã elas possam ver o cumprimento dessa palavra em suas vidas. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, que o amor do Senhor, o Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, os dons e o poder do Espírito Santo, que sejam sobre essa igreja e sobre toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O povo de Deus diz amém. Dê um abraço ao seu irmão, diga: Deus te abençoe. Tem cantina? Tem cantina, irmãos, por favor, não vá embora sem passar pela cantina da igreja.